boa tarde. Eu, Adriana Carvalho, de novo aqui no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. E hoje nós vamos bater um papo muito legal, porque vamos falar de um assunto muito relevante, que é mulheres na política. E nada melhor para falar desse assunto do que duas mulheres de fibras engajadas na política que está presente aqui hoje. É a Regina Stephan. Ela é professora e universitária, consultora de carreira. Também temos a presença ilustre da Margarete Maia Sarmento, que é presidente estadual do partido Agir Mulher 36. Olha só, gente, duas mulheres de fibra para falar de um assunto tão relevante, vai dar o que falar, não é, mulheres? E como vai dar para falar, né? Porque nós mulheres precisamos de falar sobre isso, né? Falar sobre política, porque a política está no nosso dia a dia, está em casa, está na escola, está na panela, né? Ela está todos os dias na nossa vida, então nós não podemos deixar de falar sobre isso. E principalmente, um tema que a gente sempre fala, né, que a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né, Margarete? Então, assim, a gente tem que cada vez mais trazer isso, que a mulher, ela precisa descobrir o que ela gosta, seus projetos, e principalmente trazer a política, não só, né, as parlamentares, as pessoas da área mesmo, mas trazer a discussão sobre a política, né? O que fazemos para melhorar a nossa sociedade, principalmente para nós mulheres. Isso, e o que a gente fala muito o seguinte, as pessoas acham que estar na política é você ter mandato. Não precisamos de ter mandato para fazer política, né? Então, eu acho que nós mulheres, mais do que nunca, precisamos de estar inseridas ali no nosso processo político, melhorando o nosso dia a dia, porque eu vejo o seguinte, se falta creche, se falta escola, está faltando política, né? Se o quilo do arroz, o feijão da carne subiu, é porque está precisando de ter alguém ali para poder ajudar na inflação ali, porque está faltando política. Se falta médico, se falta plano de saúde, se falta assistência na saúde familiar, é porque está faltando política. Então, a política está no nosso dia a dia. É verdade, justamente. Então começa falando sobre os desafios da mulher engajada na política, porque enfrenta muitos desafios, né? Sim, e uma das coisas, né, como a Margareth estava falando, se tudo isso falta uma política de benefício para a mulher, como que a mulher vai sair de casa, como que a mulher, porque hoje, cada vez mais, quem está sendo cada vez mais, né, no mercado de trabalho é a mulher. A gente está vendo cada vez a porcentagem das mulheres no campo de trabalho, né, sendo a que banca a casa. Então, como que ela vai sair se não tem uma creche, se não tem alguns benefícios para ela? Então, a política, eu acho que a gente precisa trazer mais alguns direitos para as mulheres. Por mais que temos, mas está ainda engateando, né? Muito, a gente está engateando nisso. Está muito lento ainda, né? Porque, por exemplo, eu acho um absurdo hoje vamos botar aqui no CMEs, a quantidade de vagas, né, que foram ofertadas, insuficiente para o tanto de crianças que precisam estar lá. Porque hoje, como diz a Regina, as mulheres hoje estão carregação da manga e ajudando no orçamento familiar, que é necessário isso hoje, né? Na questão da profissionalização, então foi não só uma vontade, mas uma necessidade que as mulheres tiveram de sair para ajudar no dia a dia no orçamento familiar. E assim, eu digo muito que o trabalho da mulher aumentou, porque além da gente assumir o papel de ajudar no orçamento familiar, no nosso dia a dia as nossas tarefas ainda continuam. Você chega em casa, você ainda vai botar roupa para lavar, vai fazer janta, vai ensinar tarefa para a criança. Aquela mãe que ainda está amamentando, acorda de madrugada e ainda vai amamentar. Isso é trabalho. E não é considerado trabalho. E os anos de aposentadoria da mulher ainda aumentaram 2 anos a mais. Por que aumentou? Porque nós não tínhamos representantes lá dentro para poder fazer essa defesa. A quantidade de mulheres eram mínimas, né, em relação ao número de votos. Então, na reforma previdenciária, os anos das mulheres aumentaram e o serviço também. Então, quer dizer, foi muito injusto isso. Eu acho que realmente deveria ter a reforma previdenciária, porém, esses tipos de trabalho
a mãe que ela é dona de casa, que ela é mãe, que ela amamenta, não conta como trabalho. E além do mais, também eu vejo o seguinte, quantas e quantas mulheres hoje que não contribuíram com a Previdência, mas ficaram em casa trabalhando, cuidando do lar, ensinando na educação dos filhos, e o marido contribuiu, os filhos contribuíram. Então, já que os filhos contribuíram, o marido contribuiu, não era necessário ela contribuir. E hoje ela, às vezes, fica aí, coitada, sem direito, tendo uma aposentadoria de um salário mínimo apenas, porque ela consegue aposentar só depois de idosa, porque ela não contribuiu. Então, isso precisa de ser pensado. A mulher que fica dentro de casa também, o labor dela, as tarefas são muitas. E ali precisa de ser considerado como trabalho também. Quer complementar? Não, é porque o que a Margarete fala, isso é muito importante. Como eu sempre estou no meio empresarial, acadêmico, trazer essa pauta também dentro das universidades, dentro das empresas. Porque o que acontece é que às vezes a gente precisa de cada vez mais uma rede de apoio. Então, tanto a mulher que não trabalha, né, em relação, porque ela às vezes não pode, não tem, às vezes ela nem tem um aprendizado técnico de alguma formação. Mas não deixa de ser trabalho, igual eu tô falando, assim, você acordar de madrugada, só quem tem filho. É verdade. A mulher, querendo ou não, ela é dona de casa também, sim, né? Sim, por mais que ela trabalhe fora, por mais que ela seja independente, ela também é dona de casa. Ela é dona de casa e a gente, às vezes, é que eu falo o seguinte, a vida do homem na vida da mulher é muito importante, mas o labor da mulher é muito maior do que o homem, né? Porque muitas vezes a tarefa de casa fica na responsabilidade da mãe, né? Às vezes até na escola, reunião da escola, você pode ver que a maioria é a mãe são as mães que vão. Né? Então, assim, é muito pouco pai que vai. E, assim, apesar da gente ter uma desigualdade hoje dentro da política, né, no parlamento, nos mandatos políticos, com mais homens, aí nessas tarefas do lar, são mais as mulheres. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que discutir, que tem que repensar. E, assim, a inspiração das mulheres serem mais participativas. É o que eu digo. Fazer política não precisa de você ter mandato, mas participe mais das políticas, participe da reunião da escola dos seus filhos, participe da reunião nas associações de bairro, participe de reunião num programa desse para você dar sua ideia, dar sua opinião, dentro do seu trabalho. Então, assim, tudo isso dentro das empresas que a gente trabalha, precisamos levar isso em pauta, porque para ajudar, inclusive, as mulheres parlamentares que estão lá a desenvolver a política delas, né? Então, desenvolver projetos, né? Porque às vezes você passar algumas ideias na área parlamentar, como os projetos da comunidade, para trazer, às vezes, alguma creche, né? Trazer algumas ideias. Você não precisa estar lá, mas você pode enviar umas ideias inovadoras, né? E votar nas mulheres também, porque o que a gente percebe é que as mulheres não votam muito nas mulheres. Não. Então mudar essa cabeça, mudar essa também, cabeça, essa sabe? visão, né? Essa visão. E assim, quais que são os benefícios da representatividade feminina na política? Eu acho que é bem isso que nós estamos falando mesmo, pois né? Eu acabei de dizer não é que só... se nós tivéssemos parlamentares em quantidade maior, talvez esses anos de aposentadoria seriam repensados. Então nós precisamos de ter mulheres dentro da política para discutir problemas femininos, igual, por exemplo, da creche, né, do CMEI. É um absurdo você ter que buscar o menino no CMEI 5 horas da tarde. Qual a empresa, qual a mãe que trabalha dentro do comércio que sai 4h30, 5 horas para buscar a criança? Não tem como. Então, aí acaba que fica assim, uma jornada dupla. Ela tem que pagar uma outra pessoa para buscar aquela criança, para quando ela chegar em casa, tá lá. Então, inclusive, foi até discutido esses dias lá na Assembleia, ter um outro turno, ter uma creche que funcione à noite, porque tem muitas mães, muitos pais que trabalham no noturno, que têm trabalhos noturnos. Então, precisaria de ter algum espaço, porque olha, quantas e quantas pessoas que moram em outro estado, que não tem família, não tem ninguém, e às vezes tem que fazer o trabalho noturno, e não tem condição. Às vezes até isso incentivaria mais o terceiro turno, melhoraria no trânsito, melhoraria às vezes nas empresas, né? No shopping mesmo.
Até 10 horas da noite. E com quem que a criança daquela pessoa que está no shopping, da mãe trabalhadora, fica em casa? Se os dois, marido e mulher, trabalharem ali à noite, com quem vai ficar essas crianças? Empregada doméstica não fica à noite com criança. Ela já tem o turno dela de ir embora. No CMEI, creche, escola, não existe esse horário. Então são problemáticas que precisam ser repensadas e discutidas no mundo moderno. E a empregada doméstica, quando vai embora, ela tem a casa dela para administrar, né? Na verdade, ela administra duas casas. E tem o filho também para buscar, que está na creche, para dar a oportunidade dela trabalhar. Justamente. Né? Você falando, Margarete, muito bem colocado, por sinal, sobre a questão da mulher, né? Nessa questão aí de... Muitas vezes até sofre uma certa violência, não só na política, mas no modo geral. Sofre assédio, todo tipo de situação, né? E como que a mulher engajada na política pode empenhar aí nessa lei Maria da Penha, fortalecer essa lei, que é muito importante para as mulheres. Eu tenho até uma novidade para contar para a nossa cidade de Goiânia, que nós agora criamos a Procuradoria da Mulher lá na Assembleia Legislativa, onde nós temos a primeira procuradora, a deputada Rosângela Rezende. No segundo ano da Procuradoria vai ser a Bia, no terceiro ano a Zeli e no quarto ano a doutora Vivian. Então, a cada ano será uma deputada que foi eleita, que será a procuradora. E aí nós temos lá dentro da Procuradoria uma secretaria de projetos, né? E temos uma secretaria da assistência social, aonde lá dentro da Procuradoria, no segundo andar, no bloco A, as pessoas também podem procurar essa procuradoria, fazer as denúncias. Não, lá não é uma delegacia, mas você pode ir lá com algum problema, que às vezes algum processo seu, que não está encaminhado, ou às vezes você tem um constrangimento de ir numa delegacia, a procuradoria está lá para ajudar você, mulher. Em qualquer tipo de violência que você possa sentir, porque a violência não é só a porrada, né? Nós temos outro tipo de violência, que tem mulheres que são vítimas da violência financeira, da dilapidação de patrimônio, aonde às vezes o companheiro, ou às vezes o neto, o filho, vai tirando o patrimônio daquela pessoa ali, vai gastando todo o salário que tem, principalmente pessoas às vezes que são usuários, acaba que pega ali, agride aquela pessoa, tira dela, às vezes assim, eu já tive casos, às vezes, da mãe gastar o salário dela quase tudo pagando um traficante para o filho não ser morto. Então isso também é uma violência. Então nós precisamos de estar lá conversando, precisamos de estar criando projetos igual disse a Regina, para a gente melhorar essa situação, né? Principalmente dessas mães onde tem filhos hoje, usuários, onde nossos CREDEX não estão funcionando. Eu vi esses dias uma reportagem que estava lá uma fila de mães que levavam os filhos usuários e cadê os atendimentos a essas pessoas? Que acaba que adoece toda uma família. Então, nós precisamos falar sobre isso também, precisamos falar sobre a saúde mental, que muitas vezes a quantidade de suicídio que nós estamos tendo, principalmente infantil, isso também é uma violência social, né, que afeta as famílias e principalmente as mulheres, mães. Então, tem vários tipos de violência que a gente precisa de estar falando. Nossa sociedade, infelizmente, anda doente. E nós precisamos de estar conversando mais, precisamos de ter mais uma rede de apoio, como diz a Regina, né, que precisamos de ter uma rede, trabalhar em rede, na hora de uma violência, aonde eu vou, porque igual eu falei, se alguém chegar com você hoje, com um X na mão, você sabe que está sendo vítima de violência, mas você sabe aonde recorrer, você sabe qual a rede, como orientar aquela pessoa, muitos de nós não sabemos. E é importante isso para essa divulgação, né, Margarete? Porque o que eu vejo, principalmente em relação, se fossem mais mulheres na política, muita coisa ia ser diferente, porque a mulher, ela sente isso, né? Ela vê o seu dia a dia, ela ia questionar principalmente algumas atitudes referente a, lendo sobre alguns parlamentares, por exemplo, sobre absorvente nas escolas públicas, né? Então, assim, tem alunas que não iam para as escolas porque estavam menstruadas, não tinham dinheiro para comprar um absorvente. Para algumas pessoas achar isso é impossível.
mas infelizmente ocorre. Então, a mulher na política, a mulher no poder, ela vai entender alguns benefícios para as mulheres que os homens não sabem. Essa questão da saúde mental é tão importante porque muitos homens, quando você fala sobre saúde mental, né, e aí eu falo até dentro das organizações, líderes acham que a saúde mental ela é um mimimi, né? E não, e aí você vê que a síndrome de burnout, ano passado, ano retrasado, foi considerado doença trabalhista, né? A síndrome de burnout é o esgotamento físico e emocional. Então, quantas mulheres sofrem isso? E principalmente no momento pós-pandemia que nós tivemos, e assim, o medo de perder o trabalho, o medo de quem tinha um ranking de vendas e caiu aquele ranking, que vivia de uma comissão e a comissão foi lá para baixo, que não alavancou as vendas e de até hoje fica aí uma situação, e a empresa pressionando que tem que vender. Então, assim, olha, é uma situação muito complicada. O buraco é mais fundo, né, Margarete? E assim, a saúde mental também, não só pela perda, não foi pela perda, né? De quantas pessoas nas famílias, teve famílias aí que perderam pai, mãe, irmão, um punhado de gente ao mesmo tempo, e até hoje parece assim que deu um desligou, e aí? Onde eu estou qual que é o meu papel hoje? Então, assim, precisamos falar. Essa pandemia, eu acho que ela veio no momento que nós precisamos de refletir muito sobre a vida, refletir muito sobre a humanidade, né? Nós ficamos uns seres humanos frios, que só pensamos em trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, e esquecemos um outro lado, né? O lado humano, o lado onde nós precisamos de valorizar a vida, valorizar a natureza, né? Ter mais espaço aí no meio ambiente, que é uma coisa que é muito boa. Hoje eu estava até pensando, falando assim, da responsabilidade social também, da parte da ecologia. Eu estava falando, enquanto não for punido, eu estava até vendo lá na minha casa, né? Fim de semana nós fizemos uma confraternização lá com a feijoada, e tinha aquelas coisas do Shopping Heineken. Aí eu fui lá e falei, gente, isso aqui, como é que vai fazer? Vai para reciclagem? Na verdade, a Heineken que tinha que ter responsabilidade de reciclar aquilo ali, porque quem provoca o lixo não é o município, não é o estado. Quem faz o lixo são as empresas, e essas empresas precisam de ter essa responsabilidade de reciclar. Esses dias eu achei bacana que naquela cápsula de café, meu menino um dia juntando, eu falei, por que você está juntando tudo isso? Não, mãe, porque se eu juntar, eles dão um saquinho, eu levo lá e eles me dão outra cápsula nova. Então, quer dizer, a responsabilidade social, eu vou dar o incentivo para que a pessoa junte, para vir cá trocar, por quê? Porque eu que estou produzindo lixo, eu tenho que saber descartar, né? Então, são várias políticas, assim, que isso também é política, no dia a dia, né? No dia a dia. Porque se a luta da mulher na política ainda é banalizada, como você falou, né? Nem mulher vota em mulher, muitas vezes. E como lidar com essa situação, fora, dentro das assembleias? Por quê? Porque tem até a questão do salário, né? O salário da mulher tem que ser inferior. Você pode ver que a maioria das candidatas, os partidos, muitas vezes, chamam mulheres simplesmente para cumprir cota. São mulheres, às vezes, que não têm nenhuma expressão política, às vezes não sabem nem, está entrando ali por uma ilusão de ter um salário grande, de falar, eu vou porque eu vou ser uma deputada, o salário do deputado é tanto. Às vezes entra lá dentro e sabe nem como é que vai fazer. E aí o que acontece? O nível de candidatos é muito pobre de mulheres. Eles incentivam mais os homens a estarem lá. E na hora de que a mulher vai, bota a cara dela a tapa, igual a Regina falou, mulher não vota na mulher, nós somos 53% do eleitorado. Nós somos mais da metade de eleitores. E aí colocamos, veja bem, na Assembleia Legislativa hoje, de 40 e tantos deputados, somente 4 mulheres. Hoje só 10% dos parlamentares que estão lá são mulheres. E aí é onde a gente questiona, e nós mulheres aqui no estado de Goiás, né? Por que não incentivamos outras mulheres? Tiveram várias candidatas, mas na hora o partido político, vai optando pelo homem, incentiva o homem, ele gasta mais dinheiro com o homem, por isso que a cota feminina é importante, por isso que realmente a quantitativo de valor a ser dado dos partidos para as mulheres tem que ser maior.
Então, assim, precisamos, né, incentivar para que causas do dia a dia, voltadas à mulher e à sociedade, onde que a mulher vive o dia a dia, sejam mais efetivas. E isso também eu acho importante falar, né? Quando a gente fala de empoderamento, de mulheres na política, a gente não pode esquecer do machismo. O machismo ainda é predominante, infelizmente, e a gente precisa trabalhar isso, porque se fala que mulher não está votando em mulher, por quê? Então, trazer essas discussões, eu acho que as discussões, gente, das mulheres e mostrar que com as mulheres, né, na política, no poder, elas vão trabalhar para a melhoria das mulheres. E aí vem, mas por que só para as mulheres? Não, porque são essas questões, a mulher trabalha fora, ou a mulher que está em casa. Às vezes o homem, a realidade do homem é muito diferente da mulher. Até da saúde mental referente, a gente fala do esgotamento, né, emocional da mulher, porque se ela está trabalhando de fora, a mulher ela está pensando nas coisas, se eu tenho que levar o filho, o que ela tem que fazer, qual que é o supermercado que ela precisa fazer, a cabeça dela não para. Do homem, não que eu esteja falando mal, né? Porque você fala assim, mas não se trata de competição, se trata de querer igualdade, sim, claro. Né? Reconhecer nossos direitos, nossos deveres. E aí se o homem ele estava fora de casa, de manhã, trabalhando também, provendo, também fazendo as coisas, ele não está pensando o que tem que estar, tem que comprar, o que está faltando. Então, na cabeça da mulher, ela fica muito esgotamento emocional para a mulher. Então, trazer essas pautas, eu acho tão importante, sabe, para a política, trazer essa força feminina, porque o feminino é forte. Da onde que a gente fala que mulher é um sexo frágil? Não é. Mulher só é sexo frágil na força física, né? Na força física. Em campanha política eu vi muita gente chegar, homens, né, falar assim, mulher é coisa danada, que a gente já fala um pouquinho mais grosso, elas começam a chorar, sabe, assim, coisas que eu falo, meu Deus, que absurdo, sabe? A gente chora mesmo, a gente chora porque a gente às vezes é mais humana, né? A gente é mais emotiva, humana, né? Mais emotiva, humana. Mas não é que seja fraca, sabe? Não é que seja fraca. Eu acho que a gente tem uma visão sistêmica muito grande. A gente vê o coletivo, a gente não fica só naquele olhar. O que eu vejo, as empresas que têm mulheres, né, são muito mais capacitadas em relação a trabalhar essa visão, né, da mulher, de outra mulher, ter um olhar mais empático. Eu acho que isso falta, a empatia. Não é que você vai pôr no lugar da outra pessoa, que empatia não é isso, mas você entender do modo que a outra pessoa tem, principalmente nós mulheres. Não é fácil, mas ainda é um processo. É um processo que a gente precisa melhorar na política, as mulheres. Justamente, né? A Procuradoria da Mulher. É o que nós estamos falando aí, né? Se vocês quiserem complementar sobre essa Procuradoria. Eu acho que foi uma conquista muito importante, porque Brasília tem a Procuradoria da Mulher e foi uma luta desde antigamente para trazer essa Procuradoria. Então nós tivemos aí a deputada Leda, a deputada Adriana Corsa, que lutaram muito para trazer essa Procuradoria no pleito passado, né? E agora, graças a Deus, criou-se essa Procuradoria. E com mulheres realmente muito de garra, muito forte ali dentro, né? A cada ano será uma deputada que foi eleita, porque mulheres só de fibra. pode ser procuradora quem tiver mandato. Então isso até foi bom, para não poder chegar pessoas de fora. Então, né, só tem quem mandato que vai poder ser o procurador. E inspirar também as cidades pequenas. Por exemplo, agora mesmo nós tivemos lá numa cidadezinha aqui, vizinha, para poder incentivar, e vai dia 9 de maio, já vai criar essa procuradoria na Câmara Municipal lá também, que é Nova Veneza. Então nós já vamos criar a procuradoria lá. E são poucas as cidades hoje do município no município que tem a procuradoria, sabe? E essa procuradoria justamente é isso, é para dar apoio, para dar empoderamento, para fazer projetos, qualificação,
para poder incentivar as mulheres a estarem mais inseridas no processo político. Então não é só para poder, porque o pessoal acha que quando a gente trabalha com mulher e tudo, é só para poder denunciar a violência. Não. Para trabalhar com mulheres, hoje a gente tem vários projetos. Nós temos hoje projetos de autonomia financeira, que eu acho assim, nós precisamos de acabar com esse assistencialismo que existe, de ficar só dando cesta básica. Vamos empoderar essas mulheres, empoderar essas pessoas, para que eles tenham autonomia financeira, para não precisar disso, né? Dando cursos de qualificação, dando lá, fazendo encaminhamento para o mercado de trabalho, porque a gente não empodera financeiramente, às vezes ela não precisa trabalhar fora não, ela trabalha dentro de casa, fazendo bolo, fazendo rosquinha, costurando, sabe? Fazendo até mesmo alguma coisa na rede social, né? Com os trabalhos home office cresceu bastante oportunidades no mercado de trabalho, né? Então pode fazer quantos iFood aí que cresceram na vida, né? De pessoas que hoje estão fazendo comida, entregando e sem sair de casa. Então, assim, o empoderamento é esse, né? Que a gente precisa de dar. Para eu não ter que ficar ali pedindo, ali estendendo a mãozinha para ser uma esmola, não existe, gente. Então nós não podemos dar esmola, nós precisamos de dar trabalho, autonomia, qualificação, empoderamento, é isso que precisamos de dar, principalmente para as nossas donas de casa, as mães, né, que trabalham, que sentem essa dificuldade às vezes de não ter uma vaga. Muitas das vezes, quando voltam da licença maternidade, desistem de trabalhar porque não tem aonde deixar o filho. Não é todo semeio, não é toda creche que pega uma criança antes de 6 meses. Então acaba que muitas, olha, na rede Boticário, uma das reivindicações lá do Grupo Natureza era falar assim, olha, eu perco funcionárias excelentes, porque saem para ganhar neném, depois não saem, não tem como deixar. Não tem como voltar, né? Não tem como voltar. voltar. Fora quando volta, passa aquele período de licença maternidade, aí tem 3 meses, aí manda embora. Pior ainda, né? Ainda fazem isso. E nos casos até de professor, né, Regina? Sim. Que às vezes na maternidade é a época que a pessoa mais precisa, vão lá, aí na hora que volta, corta lá metade das aulas, e aí? É verdade. E aí eu falo que, né, cadê esse apoio, né, em relação às mulheres, a ver, porque muitas questões em relação a mulheres ter filhos, isso não vai impedir, né? Por que não se pergunta no mercado de trabalho para os homens, você tem filhos? Né? Porque no recrutamento não, e os pergunta. maridos, quando as esposas ganham, né, neném, eles precisariam dar ali assistência e não tem. Porque no recrutamento de seleção tem essa pergunta. Quando a empresa vai, ela pergunta, e você tem filhos? Tem. Qual a idade? Porque também a gente tem que olhar o lado da empresa. Sim, claro. Porque a mulher que tem filhos pequenos, muitas vezes o filho adoece mais, não tem aonde deixar, falta mais trabalho. Quando tem a maternidade, você tem que afastar ele praticamente 6 meses de afastamento. Então, muitas vezes a empresa não tem interesse de pegar. Prefere pegar um homem, né, que não tem esse problema, mas é onde você falou, por que não pergunta para o homem? Se você é casado, você tem pretensão de ter filho? Porque o homem também hoje mudou um pouquinho. Sim, mudou muito, né? Ele, né, chega, vai cuidar de filho à noite, fica de madrugada acordado, vai ajudar a lavar roupa, vai fazer comida. Sim, precisa mudar, né? E quem tem que mudar somos nós, mães, com os nossos filhos homens. Eu acho que quem tem filho homem, começar a mostrar a importância dele ser uma rede de apoio também para as mulheres. O mundo está mudando, gente. Se os homens não mudarem, né? Eu falo, a sociedade em si não mudar. A sociedade de modo geral, né? Ela, de modo geral, o mundo está mudando. Infelizmente, nosso tempo está esgotando aqui, mas eu quero só ressaltar que na data de 24 de fevereiro se comemora o voto feminino no Brasil. E esse ano chega aos 91 anos. Como foi vencer esse tabu? Antigamente as mulheres não podiam nem votar, né? E hoje já comemora 91 anos aí do voto livre da mulher e mais do que o voto, a mulher engajada na política. Então eu queria fechar com esse comentário, que vocês fizessem esse comentário sobre isso. Olha, até quando se comemorou isso, né, a gente fez até uma matéria falando sobre isso. E assim, o primeiro voto feminino aconteceu na cidade do Rio Grande do Norte.
E a Regina, eu vou até deixar para ela falar um pouquinho sobre isso, porque ela morou naquela cidade um tempo, né, lá no Rio Grande do Norte. E até tem uma cidadezinha próxima com o nome, né? Nízia Floresta, que na época assim, foi muito sofrimento, era muita luta, porque o homem pode votar e a gente não pode, né? Por quê? Porque se as coisas estão acontecendo ruim, é porque a mulher também não está participando. E eu penso como foi difícil naquela época, que barreira que aquelas mulheres encontraram, que preconceito, né, que foi feito. Então, assim, graças a Deus, a Nízia e tantas outras, que nós hoje conseguimos essa liberdade. E eu falo, né, Natal é a minha segunda casa, eu morei 15 anos, amo de paixão Natal, e eu acho que essa força feminina é muito do Nordeste, né, que a gente tem que trazer isso para todo o país, que o Nordeste tem uma força feminina muito forte. Então é a mulher arretada, né? E com isso, o voto feminino, gente, você pensar que 91 anos é muito pouco para a mulher não poder votar. Então a gente precisa cada vez mais se desenvolver, crescer, apoiar umas às outras e colocar cada vez mais pessoas na política e as mulheres também. Eu acho que isso é importante e assim, falar sobre isso, né, num programa. Eu acho que a gente agradecer a Adriana principalmente por isso, por falar sobre esses temas. É trazer isso aos temas e mostrar o crescimento que nós mulheres precisamos ter no mercado de trabalho, ou dentro de casa também, ou na política. Lugar de mulher é onde ela quiser. Justamente, né? Graças a Deus eu acho que nós estamos, né, alcançando, e eu quero alertar aí que agora bem próximo nós vamos ter outra eleição, né, para vereador, para prefeito, e aí ou prefeita, né, vamos ver aí. Então vamos votar em quem representa os nossos sonhos, vamos votar em quem representa os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades, né? Vamos colocar mais mulheres na política. Não é qualquer mulher, mas sim, pessoas que você olha e fala assim, essa pessoa realmente me representa. Sim. E isso é legal a Margarete falar, que não é porque eu quero votar só em mulheres, não é isso. Mas votar em mulheres conscientes também, que elas, né, têm um papel de melhoria para a sociedade, algo que ela esteja fazendo de bom para o nosso estado, para o nosso país. Justamente. E eu quero agradecer a vocês pela presença aqui no programa e também pelo que vocês representam para a sociedade. Vocês representam muito, né? E eu quero agradecer e parabenizá-las por isso. Obrigada. E estamos aí firmes, né? Lutando todos os dias para que a gente possa ter mais espaço. E contamos com você, mulher, que está nos assistindo, nos olhamos, as mulheres do meu partido, né? Eu até falei que eu ia trazer a Isabel aqui hoje. Isabel, no próximo programa eu quero que você vai estar, não vai faltar oportunidade. Que a gente tem uma preocupação muito grande da educação na cidadania, sabe? Que eu acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas, né, que precisamos educar para ser cidadão. Então, eu mando até um abraço para todas as mulheres do Agir, que nós possamos aí estar firmes nesse propósito aí da política. É isso, agradecer, né, esse convite e falar cada vez mais sobre as mulheres, mulheres no mercado, mulheres nas carreiras, e isso é importante. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também que está aí nos assistindo. Desculpa não ter lido as perguntas dos telespectadores hoje, é que estamos tendo uma mudança aqui de produção e aí estamos mais focados nisso, mas a sua pergunta, com certeza, depois a gente vai olhar, vai responder com carinho, tá bom? Um abraço aí a vocês que esteve com a gente. Quero mandar um abraço também para uma mulher que eu admiro muito, que é a Márcia Mello. Quero mandar um abraço para toda a equipe da Rádio XYZ. E eu, Adriana Carvalho, fico por aqui. Semana que vem volto com novos temas no Bate-Papo com Mulheres de Fibra. Tchau, tchau para vocês.